Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu quero falar para vocês o motivo de eu ter vindo morar aqui em Rio Preto, o que me fez vir para cá, para essa cidade linda. Muita gente me pergunta se acha que deve vir, que não deve. E no vídeo de hoje eu espero que você possa ser direcionado através das coisas que eu vou falar aqui sobre qual é a melhor decisão para a sua vida. Então fica comigo até o final para que você possa entender o real motivo de eu estar aqui e também, de repente, receber uma direção se você deve vir para cá ou não. Bom, eu vou começar contando então como que eu vim para cá. Vou dividir essa intimidade minha sobre a minha vida, da minha família com vocês, porque eu senti de Deus que eu deveria compartilhar aqui essa minha experiência. Então, assim, tudo começou quando a gente estava lá em São Paulo. Para quem não sabe, a gente veio de São Paulo. E o meu pai, ele comprou uma casa aqui em Rio Preto faz, se eu não me engano, 15 ou 20 anos, eu não sei ao certo. Mas ele tinha comprado essa casa como investimento. Ele também gostou muito da cidade na época que ele veio aqui para conhecer. E ele resolveu comprar. Ele não tem parentes aqui, a gente não tem família, não tem nada, mas ele gostou tanto da cidade que ele comprou. E apareceu uma oportunidade muito boa na época também, foi algo direcionado por Deus e ele comprou essa casa. E eu e meu marido, meus filhos, estávamos morando com a minha sogra até então, porque nós entendemos de Deus que era o momento de estar lá para receber ajuda com as crianças, porque eu tinha um bebê ainda e estava grávida, então eu precisava também dessa ajuda. E o meu pai, ele teve um dia que ele chegou para mim e falou: Natália, o inquilino que estava lá na casa, ele desocupou e Deus me falou que eu deveria oferecer para vocês. Quando meu pai falou aquilo, eu nunca ia imaginar que eu iria vir para cá, porque é longe, né, de São Paulo, mais ou menos 6 horas de viagem. E como a gente não tem nenhuma família aqui, não tem ninguém perto, então a gente de início achou que não tinha nada a ver. A gente falou: não, imagina, não tem nada a ver ir pra lá. Só que a gente estava também numa situação que a gente queria o nosso canto, a gente queria ter mais liberdade e a gente estava entendendo que estava chegando um tempo de mudanças, né? Só que a gente não sentia de vir pra cá e a gente começou a pedir para Deus mostrar, para Deus dar sinais. Isso foi, eu acredito que mais ou menos em outubro, e até então nada estava acontecendo, a gente entendeu que não era para vir. Só que meu marido, ele foi muito específico em falar com Deus, lá pra, acho que foi, acredito que foi em dezembro isso. Ele falou: Senhor, se for pra gente ir pra lá realmente, se o Senhor tiver um propósito para nós naquela cidade, então fala através de uma pregação comigo, então que o pregador ele possa citar José. Não precisa nem ser a história de José, mas se ele citar em algum momento, isso quer dizer que é pra gente ir pra lá. Foi muito específico, porque a gente iria ter uma mudança total de vida, né? Vir pra cá sem ninguém. Pra quem não sabe, a gente vive da obra mesmo. Pessoas que acreditam no nosso ministério nos ajudam. E, na verdade, eu creio que é Deus na nossa vida mesmo, que tem colocado pessoas para realmente suprir esse ministério que não é nosso, mas é de Deus. Então a gente viria para cá assim, sem nada, sem trabalho, sem família, sem nada. Então é uma decisão muito séria que a gente precisava tomar. E quando ele foi lá para a igreja nesse dia, num domingo à noite, ele disse que a pregação estava até um pouco difícil de entender, não tinha nada a ver com José. E ele já estava entendendo que não era pra gente vir para cá, que não tinha falado nada. Mas em algum momento da pregação, ele ouviu o pregador ali falar: porque José, quando estava preso, ele citou essa frase, porque quando José estava preso, falou alguma coisa e já voltou para a pregação. Ele nem sabe dizer o porquê aquele pastor falou sobre José, mas nós entendemos que foi realmente um direcionamento de Deus para nossa vida. E aquilo pegou muito ele de surpresa, porque ele não estava esperando que a gente viria para cá, mas Deus, ele confirmou de uma forma muito real, de uma forma muito específica que ele tinha pedido. Então não restou dúvidas que a gente precisava vir para cá. E por que eu tô te falando tudo isso? Porque o reino de Deus, ele não é sobre a nossa vontade, mas é sobre a vontade de Deus. Então, muitas vezes você deve estar pensando: mas será que eu devo ir para Rio Preto? Será que é uma cidade que tem muito emprego, que tem uma saúde boa, que tem educação? Só que você não precisa se preocupar com isso, porque Deus, ele conhece o seu futuro, ele sabe o que é melhor para você.
O que eu quero transmitir nesse vídeo hoje é para que você entregue a sua vida totalmente ao Senhor, que você confie nele, porque Ele sabe qual é o propósito que Ele tem para sua vida. Deus tinha e tem um propósito para nós aqui. Nós entendemos muitas coisas que Deus ele tinha para nós nesse lugar. Nós somos muito usados por Deus, nós aprendemos, nós conhecemos pessoas incríveis que fizeram parte do nosso crescimento espiritual. Eu ouvi uma frase muito interessante essa semana que diz, é muito óbvia, mas é muito interessante, que Deus ele é mais inteligente que você. Deus ele sabe o seu futuro, ele vê lá na frente. Então às vezes com seus olhos você está vendo que é melhor estar aqui ou que é melhor estar em outro lugar. Mas Deus ele sabe aonde você precisa estar exatamente. Qual é o propósito que Ele tem para você, em qual lugar, com quais pessoas, qual igreja, seja onde for, trabalho. Não se preocupe com a saúde, com a educação. É claro que eu sempre falo, essa cidade ela é muito excelente para se morar, para se viver. Ela é segura, ela tem essa cara de interior, com uma mistura de cidade grande. Ela tem muitas coisas boas, mas não foi isso que trouxe a gente para cá. Foi a mão de Deus, porque Ele tinha um propósito pra gente aqui. E nós vamos ficar aqui até a hora que Ele falar, não, eu tenho um propósito pra vocês em outro lugar. E eu posso falar pra vocês, todo o tempo em que a gente esteve aqui, que a gente está, Deus, Ele nos supriu. Sem trabalho, sem uma renda fixa, sem nada. Porque nós obedecemos a voz dEle. Nós viemos pra cá sem nenhuma perspectiva de ministério, de emprego, de nada. A gente não sabia se nossos filhos iam estudar em escola pública, particular, a gente não sabia, porque a gente não tinha condições para nada. Nós viemos apenas com um pouco de dinheiro que uma pessoa sentiu no coração de dar, acho que dias, uma semana antes da gente vir. Então a gente tomou a decisão em obediência ao que Deus nos mostrou, mas a gente não sabia como seria. E é isso que você tem que ter em mente. Se Deus ele te mostrar que é para vir, venha sem medo, porque Ele vai garantir tudo que você precisa para ficar bem. Eu não vou dizer que é fácil, porque a gente está longe da nossa família, a gente tinha um ministério em São Paulo muito bom, uma igreja, amigos, a gente deixou tudo para trás para obedecer à vontade de Deus, então isso não é fácil. Como eu disse, não é sobre a nossa vontade, é sobre a vontade de Deus, é sobre o que Ele tem para você, qual é o propósito que Ele tem para sua vida. Porque se você decide fazer algo porque você gosta, porque você quer, você está olhando com a sua visão, você não está olhando com a perspectiva de Deus. E Ele sabe o que você vai precisar passar, Ele sabe quais as amizades que você vai precisar ter na sua vida, Ele sabe exatamente o que você precisa para crescer. Então, se você tem essa dúvida, se você deve vir para cá ou não, coloca diante de Deus, mas entrega realmente para Ele o seu coração. Porque não adianta a gente falar, Senhor, me mostra se é a sua vontade, mas eu quero ir. E aí você toma a decisão de vir. Deus, Ele não obriga ninguém a fazer nada. Ele nos dá o livre-arbítrio. Eu posso te garantir que se você obedecer à vontade de Deus, nada vai te faltar. Ele vai prover tudo que você precisa, amizade, escola, enfim, seja o que for. Tem um versículo que eu gosto muito que diz assim, Deus, Ele tem planos para sua vida, planos de fazer prosperar e de não causar dano, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Esse Deus que cuida de mim, cuida de você, Ele não vai te deixar tomar uma decisão errada se você estiver com os ouvidos atentos para escutar a voz dele. As pessoas que são guiadas pelo Espírito, elas não sabem de onde vêm nem para onde vão, mas elas se deixam ser guiadas. Porque já não está mais o controle na sua mão, mas está nas mãos de Deus. E não existe lugar melhor para estar a sua vida se não for na mão do Senhor. O que eu quero te dizer hoje se você está na dúvida, se você vem para Rio Preto, se você não vem, coloca na mão de Deus. Entrega os seus sonhos, os seus planos na mão dele e pergunta se ele tem isso para você, se ele tem esse propósito, aonde que ele te quer realmente. Porque eu tenho certeza que se você estiver com os ouvidos atentos, Ele vai te responder. Pode ser que não seja de uma forma específica, como foi na nossa vida, porque a gente realmente teve uma mudança muito brusca e a gente estava totalmente na dependência de Deus. Pode ser que não seja tão específico com você, mas pode ser que sim. O importante é você entregar essa decisão nas mãos do Senhor e esperar Ele te responder. Eu tenho certeza que os planos que Ele tem para sua vida são muito melhores que os seus. Na Bíblia está escrito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, se você ama o Senhor, espere e confia nele que Ele vai fazer o melhor por você.
Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Muita gente não sabia, mas eu senti de Deus de abrir meu coração aqui para contar o meu testemunho. E eu espero que tenha edificado a vida de vocês, encoraje a vocês para tomar a melhor decisão, baseada não no que você quer, mas naquilo que Deus tem para sua vida, amém? É isso, fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!